Bom dia para aqueles que nos acompanham pela internet. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para este momento de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Texto bastante conhecido, lido e meditado nesta igreja, neste púlpito já por várias vezes nesses últimos 2 domingos. Inclusive ontem, à noite, no culto das luzes, diz assim, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E nesta manhã, queridos, nós queremos meditar, baseado nesta expressão, o governo está sobre os seus ombros. E a nossa reflexão nesta manhã, pensando na essência do Natal, naquilo que de fato significa, simboliza o Natal, pensarmos no seguinte tema: submissos ao governo de Cristo, submissos debaixo do governo de Jesus Cristo. Nós vivemos uma sociedade onde todos nós, quer queiramos, quer não, estamos debaixo de algum governo. A pergunta é: quem ou o que nos governa? Quem ou o que domina sobre nossa vida? Há pessoas que estão debaixo do governo do poder. Eles se deixam governar pelo poder. A ânsia do poder, o desejo do poder, o desejo de mandar, de ser superior. Há outros que estão debaixo do governo do dinheiro, da riqueza, outros da fama, outros da glória. Há aqueles que estão debaixo do domínio, do governo dos vícios, sejam vícios de bebidas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, sejam prazeres da carne. São essas coisas que governam estas vidas. Mas e você? E eu? Nós estamos debaixo de qual governo? Nós temos aqui uma profecia feita pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E nesta profecia, Isaías está falando, profetizando, anunciando o governo de Jesus Cristo. Aquele menino que nasceria em Belém da Judéia, aquele menino que nasceria no ventre de uma virgem, que seria o cumprimento da profecia primeira lá de Gênesis 3,15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. A promessa se cumpriu. A virgem ficou grávida, a virgem deu à luz, de uma virgem nasceu um menino. O menino cresceu e se tornou homem, desenvolveu o seu ministério. Foi até a cruz, entregou a sua vida, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E se tornou Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós temos aqui uma profecia que fala deste governo. O governo está sobre os seus ombros. Jesus Cristo é o governante supremo. É aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E a pergunta é: nós estamos submissos ao governo de Cristo? A palavra de Deus nos diz que este governante, ele tem atributos. Atributos que são atributos divinos. Ele diz que ele é um maravilhoso conselheiro, que ele é um Deus forte, que ele é um Pai da eternidade, que ele é príncipe da paz. São atributos que o profeta revela a respeito deste governante supremo. Este governante do qual eu devo me submeter,
diante do qual eu devo me curvar, e assim, submisso ao seu governo, nós vamos experimentar aquilo que nenhum outro governo neste mundo pode nos oferecer. O governo do verdadeiro cristão não é nem de direita nem de esquerda. O governo do verdadeiro cristão é Jesus Cristo. Ele vem do alto, ele vem do Pai das luzes. E submissos a este governo, algumas coisas acontecem, algumas verdades acontecem, algo maravilhoso nós experimentaremos na nossa vida. E eu gostaria então de, à luz desse texto, pensarmos o que nós encontramos, o que nós experimentamos quando nos submetemos ao governo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu entendo que submissos ao governo de Cristo, encontramos todas as respostas. Encontramos todas as respostas. O primeiro atributo que Isaías revela a respeito de Jesus Cristo é que Ele é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro significa que Ele é o melhor conselheiro. Ele é aquele que tem todas as respostas que eu preciso para a minha vida. Por que é que a gente procura um conselheiro? Qualquer pessoa que procura um conselheiro para qualquer área da sua vida, seja para um problema pessoal, seja para um problema emocional, seja para um problema espiritual, seja um problema de família, de relacionamento marido e mulher, seja um problema com os filhos, seja um problema econômico para aquele que procura um conselheiro financeiro, a gente só procura um conselheiro porque a gente não sabe as respostas. Quando a gente procura um conselheiro, a gente está em busca de respostas. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o melhor conselheiro, melhor do que qualquer psiquiatra, do que qualquer psicanalista, do que qualquer psicólogo, do que qualquer pastor, do que qualquer conselheiro econômico, financeiro, de qualquer área. Jesus é aquele que tem todas as respostas. Eu não sei quais são as perguntas, eu não sei quais são as dúvidas da sua vida, do seu coração. Eu sei que todos nós as temos, todos nós temos dias difíceis, dias em que muitas vezes nos sentimos embaraçados, nos sentimos angustiados, onde milhões de pensamentos perambulam nossa mente, e milhares de perguntas perspassam a nossa alma, e muitas vezes nós não encontramos respostas nesta vida. E olhamos para a vida e ela parece sem graça, ela parece cinzenta, e como diz o próprio sábio em Eclesiastes, tudo parece ser enfado e vaidade e correr atrás do vento. Mas quando nós vamos até Jesus, quando nós nos curvamos diante desse que é o Rei Supremo, desse que tem o governo sobre os seus ombros, Ele tem respostas para todas as perguntas da minha alma, do meu coração. Nós temos todas as perguntas, mas Jesus tem todas as respostas. Querido, isso é maravilhoso. Nossos líderes políticos não têm as respostas que nós precisamos. Nossa medicina não tem as respostas que nós necessitamos. Nossa religião e todas as religiões do mundo não conseguem responder às angústias e ansiedades do ser humano. A filosofia, a psicologia, a sociologia ou qualquer outra logia não tem as respostas que precisamos. Elas têm algumas, mas não todas. E principalmente aquelas que são transcendentes. Aquelas que saem desta vida e alcançam aquilo que a gente chamaria de metafísica. Mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso conselheiro. E Ele tem as respostas corretas. Ele tem as respostas certas. Ele tem as respostas que nós precisamos. Talvez não a que nós queremos. Talvez não a que nós queremos, mas aquela que nós necessitamos. Então, quando nós nos submetemos ao governo de Cristo, em primeiro lugar, nós encontramos todas as respostas. Mas em segundo lugar, eu entendo que submisso ao governo de Cristo, nós encontramos todas as soluções. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro, mas Ele é também Deus forte.
Ou seja, Cristo não tem apenas respostas, Ele tem soluções. Mais importante do que resposta é solução. E Jesus Cristo é aquele que pode solucionar qualquer problema que nós tenhamos. Por um lado nós temos perguntas, de outro lado nós temos problemas. Problemas que às vezes na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa vida, de acordo com a nossa condição emocional, intelectual, social, política, econômica, são problemas insolúveis. Mas Jesus tem respostas para elas. Respostas e soluções. Jesus entende, queridos, de toda a ciência. Pode colocar diante dele o problema mais intrincado de química, de biologia, de física, de matemática, de astrofísica, de engenharia. Pode colocar as questões mais difíceis de português ou de qualquer outra língua que exista no mundo. Jesus tem soluções para todos esses problemas. Provavelmente todos nós já assistimos Gênio Indomável. A história daquele menino que sabia solucionar todos os problemas matemáticos que eram colocados diante dele. Mas Jesus, Ele é um gênio muito maior do que aquele gênio indomável do filme. Ele tem soluções para todos os problemas da sua vida. Sejam problemas familiares, sejam problemas econômicos, sejam problemas de relacionamento marido e mulher, seja um filho entregue aos vícios, seja um filho entregue às drogas, seja uma doença, seja um problema espiritual, seja um problema no seu trabalho, seja problema de relacionamento com o seu chefe, sabe aquelas coisas em que nós não conseguimos solucionar? Jesus sabe, Jesus consegue, Jesus pode, Ele é o Deus forte. Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é onipotente, aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que mandou com que todas as coisas existissem. Ele pode solucionar todo e qualquer problema na nossa vida. Problemas que a política não pode, os governadores não podem, sejam eles de direita, sejam de esquerda, sejam de centro. Eles não podem. Existem problemas na nossa vida que nossos líderes políticos, por mais bem intencionados que eles sejam, por mais honestos que eles sejam, eles não podem solucionar. Mas o Senhor Jesus Cristo tem solução para todos os nossos problemas, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Deus todo-poderoso. Se eu estou submisso ao governo de Cristo, eu terei todas as respostas. Se eu sou submisso ao governo de Cristo, eu terei todas as soluções. A solução para o problema maior de cada um de nós, que é o pecado, a morte, a separação eterna de Deus. Só em Cristo nós encontramos solução para esse problema. Só o antídoto do sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário pode destruir esta doença mortal, letal. Só o sangue do Cordeiro pode nos trazer de volta, nos arrancar do reino das trevas e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Dinheiro não faz isso, poder não faz isso, intelectualidade não faz isso, fama não faz isso, mas Jesus Cristo já fez. Eu só preciso me submeter ao governo dele. E ele faz com que o morto se torne vida. E tenha vida em abundância. Mas em terceiro lugar, eu aprendo que submisso ao governo de Cristo, eu não tenho apenas todas as respostas, eu não tenho apenas todas as soluções, mas em terceiro lugar, eu encontro uma família definitiva. O texto diz que Ele é o maravilhoso conselheiro que tem todas as respostas, o Deus forte que tem todas as soluções, mas Ele é também o Pai da eternidade. Numa outra tradução diz que Ele é o Pai eterno. Falar de Pai é falar daquele que cria, falar daquele que gera, é falar daquele que trouxe à existência todas as coisas. Ontem, no culto das luzes, foi lido aqui o texto de Colossenses capítulo 1, que fala que todas as coisas foram feitas por Ele.
Ele é quem trouxe à existência todas as coisas, Ele é o Pai, Ele é o Criador. E quando se fala de Pai, na minha visão se fala de família. Em Cristo nós encontramos uma família, família definitiva, uma família para sempre. Quando Jesus Cristo veio, e João dá testemunho de Jesus, lá no capítulo 1 do seu livro, do seu evangelho, ele diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai eterno, Ele é o Criador, Ele é aquele que é capaz de gerar no nosso coração uma nova natureza, pela sua obra e pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, pelo seu sacrifício, uma vez que Ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus, uma vez que Ele satisfez a justiça divina. Agora Deus o Pai pega esta obra de Cristo na cruz e pelo poder do Espírito Santo, Ele aplica a seres humanos que estavam mortos em seus delitos e pecados, e faz com que aquele que era bastardo se transforme em filho, aquele que era inimigo se transforme em amigo, aquele que não era povo se transforme em povo de Deus, porque Ele é este Pai eterno. Esse Pai que tem o poder de gerar, esse Pai que tem o poder de dar nova vida. Agora em Cristo nós somos uma família, a família de Deus, a família da aliança, a família regenerada pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Querido, quando eu me submeto ao governo de Cristo, eu encontro uma família definitiva, uma família onde nós temos um Pai, e todos os demais são irmãos. Jesus Cristo é o irmão mais velho, e todos nós, irmãos adotivos, membros desta família, salvos pelo mesmo sacrifício, lavados pelo mesmo sangue, regenerados pelo poder do mesmo Espírito. Isso é maravilhoso. No mundo onde muitas pessoas não têm famílias, onde muitas pessoas têm famílias destruídas, onde muitas famílias estão sendo banidas, no mundo onde toda a orquestração do diabo é para destruir a família nuclear, Deus está formando a sua própria família, a família dos remidos, a família dos salvos, a família dos eleitos, o povo de Deus. Você não é órfão. Se você está debaixo do governo de Cristo, você não é órfão. Você tem a maior, mais fantástica, mais maravilhosa, mais tremenda família que alguém poderia ter. A família de Deus. E em quarto lugar, concluindo, eu entendo e aprendo que, submissos ao governo de Cristo, nós encontramos paz eterna. Ele diz, Ele é o príncipe da paz. Encontramos todas as respostas, encontramos todas as soluções, encontramos uma família definitiva e encontramos paz eterna. O verso 7 diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E ele conclui dizendo, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Queridos, quando eu me submeto ao governo de Cristo, eu experimento esta paz perene, esta paz eterna, essa paz definitiva. Paz não apenas no sentido de uma sensação, não apenas no sentido de uma emoção, mas no sentido de agora estarmos religados a Deus. Paz porque agora Deus em Cristo veio para que na obra de Cristo Ele pudesse estar reconciliando consigo mesmo o mundo.
Nós estávamos em guerra contra Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos banidos da sua presença, mas Deus em Cristo veio, e agora, pelo juízo e pela justiça, conquistados por Cristo na cruz do Calvário, os vínculos foram refeitos, os inimigos foram transformados em amigos, e agora a guerra foi banida, a guerra foi destruída. Talvez seja por isso que ele diga nos versículos anteriores, dizendo: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Não mais guerra, não mais armas de guerra, não mais lutas, não mais derramamento de sangue, não mais separação, mas agora em plena e perfeita comunhão com Deus, com os laços restabelecidos, viveremos em paz com Deus, teremos a paz de Deus. Queridos, é isso que Deus em Cristo está fazendo na vida do seu povo, na vida da sua igreja, nesta escrava resgatada, como diz o poeta sacro, é isso que ele está fazendo, ele está reconciliando consigo mesmo o mundo, pela obra deste que é o governante supremo, Jesus Cristo. Se eu estou submisso ao governo de Cristo, eu encontro todas as respostas. Como eu disse, talvez não sejam aquelas que eu quisesse, mas com certeza são aquelas que eu preciso. Quando eu me submeto ao governo de Cristo, eu encontro todas as soluções. Ele tem poder para solucionar todos os problemas mais intrincados da minha e da sua vida. Quando eu me submeto ao governo de Cristo, eu encontro uma família definitiva, a família de Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo. E quando eu me submeto ao governo de Cristo, eu encontro paz eterna. Queridos, daqui a pouco todos nós deixaremos esta vida, subiremos para estarmos com o Senhor para todo sempre. Quando adentrarmos os portais da cidade santa, viveremos em paz, em plena e perfeita comunhão com Deus. Nunca mais guerra, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais separação, nunca mais pecado, nunca mais morte. Vida e vida abundante na presença do nosso Deus. Quem governa a sua vida? O dinheiro, o poder, a fama, os vícios, os prazeres. Todos nós temos um governante. Como disse Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se o Senhor não é o nosso governante supremo, alguma coisa será. Então, nesta manhã de Natal, você tem a oportunidade de se curvar diante deste governante supremo. O governo está sobre os seus ombros. Se curve diante dele. Peça no fundo do seu coração: Senhor Jesus, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, reina sobre meus negócios, reina sobre minhas emoções, reina sobre meus desejos. Senhor Jesus, seja o meu governante supremo. E você vai ter um maravilhoso conselheiro que lhe dará todas as respostas. Você terá um Deus forte que terá todas as soluções para os problemas da sua vida. Você terá um Pai eterno, terá uma família. E você terá paz perene, aquela que o mundo não pode dar, mas que Jesus Cristo já nos deu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, portanto não tenha medo. Queridos, ele conclui dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não depende de mim só, depende daquilo que Deus em Cristo já fez, está fazendo e continuará fazendo, até que sejamos plenamente aperfeiçoados. Deus nos abençoe e um Feliz Natal para todos.